nós já estamos no meio, para lá da metade de um papo com Alexander Holland, e hoje é o dia 4 de dezembro de 2018, são 14 horas. Mas diga lá, você estava falando a respeito, eu acho o Marcos Lisboa sensacional, eu acho ele um grande economista, só não sei o que ele foi fazer no governo do Lula, sabe, não sei como que ele em algum momento acreditou que ele poderia fazer alguma coisa lá. Eu tenho uma opinião a respeito, até minha mulher já conversou comigo sobre esse assunto, e assim, a gente tem uma ideia meio consensual a respeito. Sabe o que acontece? Por exemplo, hoje o Banco Central ainda não aceitou continuar no governo do Bolsonaro, mas é o Ilan Goldfein, né? No mundo corporativo aí, que é de onde esse tipo de pessoa vem, não falta. Mas eu acho que, e é natural isso, e não é uma crítica negativa, não, é só uma observação. Eu acho que chega um ponto na carreira de um sujeito que tem sucesso na vida, tem sucesso, está despreocupado economicamente, digamos assim, o cara quer servir e, mais do que isso, tem um ego. Então, eu acho que, assim, o cara ir para um governo Lula, ou Dilma, ou Bolsonaro, ou Aécio, se fosse, ou Alckmin, ou Haddad, tem uma questão de ego. Porque se o cara tem uma posição ali de ponta de lança, de centroavante, e começa a fazer gol, imagina, na cabeça do cara, ele fala assim, eu vou ter meu nome escrito nos livros de história, eu sou o cara, entendeu? Eu acho que, no final das contas, é o que falta para esse pessoal, né? Já construí meu patrimônio, estou despreocupado, o que eu quero daqui para frente? Ou vou ser presidente, igual fez o Trump, ele fez muito por isso também. Claro, também quer ajudar o outro, que é uma coisa que é inerente, acho que, a grande maioria do ser humano. Você ajudar alguém te dá um prazer que é só seu, né? E o que também leva à questão do ego. Não, eu concordo com você, eu acredito que isso possa fazer a diferença, né? Você, de repente, se alçar numa posição de poder e estar ali, né, na esfera federal, ao lado do presidente, isso deve mexer com você. Mas eu acredito também na boa intenção dele, de repente, poder dar a contribuição dele para o governo. Agora, a única coisa que eu perguntaria, acho que talvez seria o que o Olavo diria. Você se esquece, meu filho, de toda a questão ideológica, né? Porque se você se atentasse para essa questão ideológica, você saberia que ele jamais conseguiria realizar alguma coisa dele. O governo do PT não deixaria, o Lula não deixaria, né? Porque a intenção deles não era a de tornar o Brasil um país forte. Então, eu concordo completamente com você. O Olavo diria exatamente isso mesmo. Mas eu acho que esse pessoal que assume esse tipo de posição, por exemplo, o Marcos Lisboa, e também não dá para falar mal do Levi. Tecnicamente, eles são caras muitíssimo capacitados. Não, o Levi, desculpa te interromper rapidamente, mas o Levi, eu acho o seguinte, ele se prestou ao serviço de tentar ir lá, mesmo contra a vontade da própria presidente. Sim, isso. Para tentar evitar, eu tenho certeza que o papo foi esse, foi, Levi, pelo amor de Deus, vai lá, e tenta evitar que uma tragédia aconteça, porque senão essa mulher vai acabar com o Brasil. Então, eu acho que o Levi foi para lá com essa intenção. Sim, eu também acho. E na cabeça da Dilma foi assim. Eu vou colocar esse cara que eu discordo totalmente dele.
Se der errado, a culpa é dele. E se der certo, quem fez o certo fui eu. É isso que passou na cabeça dela. Foi isso. Né? Pronto, foi isso que ela pensou. Se der certo, eu me salvo. Se der errado, eu vou pôr a culpa nele. Pronto. Mas o que acontece é que, independente disso tudo, esses caras, eles não têm essa consciência política que a gente está falando aqui, em termos da guerra cultural. Eles não têm. Eles não têm por uma série de coisas. Entre outras, assim, é muito feio ter essa mentalidade de guerra cultural, acreditar na teoria da conspiração. Pode ver o Gaúcho aí, que foi escolhido pelo Bolsonaro. Mais um pouco, os caras dizem que ele acredita em invasão alienígena ou qualquer coisa assim. Exato. Entendeu? Eu acho que você falou a coisa pontual, absolutamente verdadeira. Eu acho que se tem uma das coisas que a gente deve ao Olavo, é que ele se sujeitou ao ridículo. Ele por anos, desde 96, 98, esse cara está falando um monte de coisa que todo mundo fala, pelo amor... E eu confesso que, inicialmente, até esse cara está delirando, ele está exagerando, ele está, né? E aí... Está viajando progressivamente. Aquele cachimbo dele tem outro negócio. Exatamente, todo tipo de piada possível. Eu achava assim, eu sempre fui de direita, mas assim, eu achava que certas explicações dele eram, por exemplo, eu tinha dúvida, eu tinha vergonha de eu mesmo pensar em termos de globalismo, entendeu? Porque o que a gente lia ou ouvia antes a respeito eram as pessoas que falavam de Illuminati, porra. Então, sim, assim, estava ali, mais ou menos, era mais ou menos a mesma coisa, né? Mas ele conseguiu, aos poucos, ir fazendo a distinção. Quando ele começou a falar de Foro de São Paulo, e a gente começou, não, peraí, está tudo aqui, de fato, está documentado, entendeu? Porque isso é uma coisa, não, você pode achar o que você quiser de alguém. Se ela te apresenta provas dos documentos, você não tem como argumentar. Sabe, você pode até interpretar aqueles documentos, aqueles fatos, de uma forma diferente, mas você não pode contestar a existência da documentação, a existência do Foro de São Paulo. Então, assim, você não pôde, eu não pude, mas a imprensa pôde. Não, a imprensa pôde, porque aí já é uma outra coisa. Eu não queria divagar muito, mas eu vou falar já da imprensa, mas deixa eu só terminar o raciocínio. Ele nos trouxe a um ponto em que hoje só a imprensa mesmo, com essa atitude dela de querer criar uma realidade alternativa, porque qualquer um está vendo o que está acontecendo, entendeu? Então, assim, não tem como negar, é fato, é fato. Sim. Obrigado, Olavo, por isso. Entendeu? Agora, a imprensa nunca teve um compromisso com a verdade e isso nunca ficou tão claro quanto agora. Exato. Entendeu? Ou seja, ela, mesmo ou sabendo da verdade, ela ainda assim tenta, sabendo até que boa parte dos seus telespectadores sabem que ela está mentindo, mas ela ainda assim tenta criar uma realidade alternativa, tenta criar factoides, né? Ela é a grande produtora de fake news, ao mesmo tempo que acusa os outros de fake news, né? Então, mas enfim, volte lá. Não, é isso mesmo. Continua tacando bolas de lama em cima do Olavo e do Ernesto, enfim, desse pessoal aí que tem os olhos abertos para algo que é muito feio de ter os olhos abertos, né? Porque é aquela velha história, né? Eu recebi isso no WhatsApp, sei lá, há poucos meses atrás aí. O pessoal prefere a verdade, porque a verdade... prefere a mentira, porque a mentira veste roupas lindas, enquanto, né,
a verdade, ela não veste roupa nenhuma, então é feio de ver a verdade, né? Porque ela choca, né? Então, não tem narrativa, né? O fato é o fato. Mas você falou uma coisa, que, voltando aqui ao assunto, você falou a verdade choca, a verdade dá medo. Sim, Sim, principalmente porque a verdade te diz uma coisa, a verdade te diz, meu amigo, você está por conta própria, o isso. estado que você imaginava que era um papai que ia te pegar no colinho, não existe. Não existe. Ou existe, mas existe como qualquer pai. Ele tem uma duração limitada. Não sei se concordo, não. Não, é sim, mais cedo ou mais tarde, o pai de todo mundo morre. E aí, meu amigo, o que você vai fazer? Quanto antes você se virar por conta, é melhor. Não, exatamente. Tem uma analogia aí que é interessante. Vamos supor que você more na casa dos seus pais, papai e mamãe fazem tudo para você. Né? Um belo dia eles morrem, você está com 40 anos e não sabe fazer Então, um arroz, não sabe, né? Não sabe pegar um ônibus, não, fritar um ovo, você morre. Morre. Agora, eu acho que a realidade... Aproveitando a analogia, então, que você evoluiu ela um tequinho de onde eu comecei, né? É exatamente isso. O melhor pai, a melhor mãe, no caso, né, o Estado, né, é aquele que fala desde o momento mais cedo possível. Se vira, negão. Exato. Não, exatamente. O Jordan Peterson fala muito sobre isso. Você não deve fazer nada pelos seus filhos que eles possam fazer, que eles não possam fazer por eles próprios. Você está ali no limiar. Você deixa ele, inclusive, fazer coisas ou tentar fazer coisas que ele não será capaz, mas você só ajuda na última hora, para que ele possa estar continuamente expandindo as suas capacidades, se esforçando para se tornar independente, né? Sim. Mas a analogia, essa analogia ainda é boazinha, porque você ainda está Sim. falando de um pai que é honesto. E a verdade é que o Estado socialista está te roubando, ele está te roubando de uma forma inacreditável. Ele não está só tirando o dinheiro do seu bolso, não. Ele está tirando o dinheiro do seu bolso no mercado futuro, ou seja, ele está criando uma dívida que você vai passar 40 anos pagando. Entendeu? Ele vendeu a tua casa, vendeu tudo, vendeu a tua mãe e você não sabe. Não, e vendeu para os teus inimigos, enfim, para um monte de vagabundo. Só para completar a analogia, questão de te salvar em cima da última hora, e o pai, né? Eu acho até que o mais interessante é você pegar e não salvar. Mas o seu papel é avisar antes, falar assim, ó, você está dizendo que você vai andar ali naquele caminho de brasa, você tem certeza disso? Eu vou te falar, você vai machucar o pé, se você quiser, vai, mas você vai machucar o seu pé e eu não vou te ajudar. Não vai ter jeito, você vai se machucar, não tem milagre, né? E quer meter a mão na faca, ó, cuidado, vai com calma para não se cortar. Quer? Vai. Mas deixa se cortar. A segunda vez não faz. Acho que o papel é esse, né? O papel é por aí, né? Alexander, são várias formas da gente ilustrar, da gente falar sobre a nossa realidade hoje, né? É aprender a nossa questão, o nosso desafio, é aprendermos a vivermos por conta própria. O Estado tem que ser mínimo, entendeu? Sim. Enfim, o poder é do cidadão, entendeu? O Estado tem que atender, servir ao cidadão e não ao contrário, né? Então, isso vai ser uma luta boa do Bolsonaro, que ele vai começar agora, e, se Deus quiser, nós todos, que a gente possa... A gente tem 4 anos aí para formar pensadores e mostrar e abrir o caminho
para que o que aconteceu no nosso passado nunca mais se repita. Sim. Não vai ser de uma hora para outra, mas vai ser uma... Eu tenho esperança, eu sou otimista, eu tenho esperança que vai ser bonito. Acho que o Brasil pode ficar bonito, inclusive no cenário internacional. Sim. Enfim, vamos a ver, né? Sim. Me irrita muito, eu vi o Flávio ontem na Globo News, não sei se você viu. Flávio, o filho do Bolsonaro? Exato, tá. Ele deu uma entrevista ao Globo News ontem, e me irrita muito a imprensa não consegue deixar de bater numa mesma tecla, entendeu? É como se alguém é como se você virasse para mim e falasse assim, cara, e o tamanho do seu nariz? E eu falasse, não, beleza, tá tudo tranquilo, daqui a 15 minutos você vira para mim e fala assim, mas Fred, o teu nariz é grande pra cacete, cara, e o tamanho do seu nariz? Aí amanhã, quando a gente volta a conversar, você fala assim, mas vem cá, e o tamanho do seu nariz? Não tem... A imprensa faz isso com as coisas que ela quer, né? Tipo assim, eu quero militar para que você seja, né? Eu sou contra Israel, eu quero militar contra Israel, então eu vou falar tudo de possível para dizer que o que você está fazendo de transferir a embaixada para Jerusalém vai ser um problema. Então, assim, puxa, você não tem medo que o Brasil, que os países árabes fiquem zangadinhos com... Tenho, eu tenho esse medo aí, eu vou dizer, eu tenho. Eu falo assim, eu tenho esse medo, mas eu tenho mais medo de ser escravo deles. Não é? Porra, se é. Então, é isso que eu falaria na cara desses vagabundos aí, como diz o Olavo, que é momento Olavo agora. Eu falaria isso na cara desses vagabundos. Eu tenho medo sim, mas isso daí, sabe o que acontece? E aí parodiando, não, copiando mesmo exatamente uns trechos que o Felipe Miranda da Empíricos fala, ele fala assim, é melhor um fim aterrorizante ou aterrador do que um terror sem fim. Exato. Quantas pessoas não morreram? Quantas pessoas não deram sua vida pela liberdade? E esses caras querem aí se ajoelhar e ficar de quatro para esses bandos de vagabundos? Vão se explodir. Não, esse namoro da esquerda com o Islã assim, revoltante, né? E no final das contas, tem uma coisa que o Peterson fala, por exemplo, sobre o pensamento de grupo, porque as pessoas questionam muito para ele, a ele, como é que você fala tanto de pós-modernismo e você fala de como que a esquerda age, mas eu não vejo o meu colega ou o meu professor ter esse pensamento tão sofisticado e com objetivos tão determinados quanto o que você está falando aí. E ele falou, não, de fato não tem. Não tem mesmo. Agora, você pega uma pessoa, cada pessoa um pedacinho de informação. Então, você pega o seu professor lá, com o seu amiguinho aqui, com mais com mais 5, 10 pessoas. À medida que a massa vai se juntando, você tem o discurso completinho da esquerda. Entendeu? Sim. Porque o discurso do grupo. Ele só se forma quando a massa está unida. E o que você vê com toda essa oh, meu Deus do céu, quando a massa brasileira, quando se une com a imprensa, os pensadores brasileiros, os nossos valorosos intelectuais, a nossa valorosa classe crítica, né? Quando tudo isso se junta, o que você vê é um pensamento de destruição do Ocidente, de destruição né? E aí o Olavo realmente impressiona como que o Olavo está absolutamente correto. E é por isso que eu adorei o texto do Ernesto Araújo, lá, o nosso embaixador, porque os dois batem, então, afinadíssimos, isso. Em como eles descrevem, como que as pessoas querem destruir tudo. Sim. Tudo.
todos os nossos valores, tudo aquilo que a gente tem de bom. E você fala, não, mas porque eles têm um ideal de um bem maior? Não tem. Aí já entra uma coisa que poucas vezes eu ouvi o Olavo falar a respeito. O padre Paulo Ricardo se manifesta, e o Peterson também já falou sobre isso, é a manifestação do mal. Eu ouvi o Peterson uma vez fazendo uma descrição a respeito da interpretação que o Heath Ledger deu para o Coringa, naquele famoso último Batman. Sim. E ele faz uma analogia com Hitler. Ele falou assim, os últimos dias de Hitler, ele não tinha esperança de virar o jogo. Ele não pensou em momento nenhum em se render. Ele queria mais, era destruir aquilo tudo. Ele queria mais que a Alemanha fosse destruída, porque não conseguiram fazer com que o sonho dele se realizasse. Não tinha ideal mais nenhum, era só uma destruição. É o mal personificado. Sim. Aí eu falo sobre isso, às vezes as pessoas falam assim, algumas pessoas falam assim, você realmente está viajando a teoria da conspiração. Não é. Isso não é um jogo puramente intelectual, não. Não é uma batalha puramente intelectual de pensamentos ou de visões de mundo, não. Ela é também uma batalha entre o bem e o mal, eu vejo. Sim. Sim, é isso mesmo. Eu não gosto muito de ir por essa área, porque daqui a pouco com o risco de eu estar berrando aqui, porque isso mexe muito comigo. Mas hoje eu vejo isso claramente. Não existe a intenção de buscar uma coerência. Olha, o que o cara da Globo falou aqui, junto com o que o outro está falando aqui, eu entendo uma coisa que seja funcional. Não, nenhum deles tem uma proposta funcional. Eles criticam a economia, eles criticam a política externa, eles criticam o escola sem partido, mas nenhum deles está preocupado com o resultado. Nenhum deles se você vira para ele e fala assim, olha, me diz qual é o resultado que você quer, o que você acha que é o ideal, como é que a gente chega lá? Cara, eu não sei você. Eu nunca encontrei alguém que me respondesse isso. É fato. O negócio é assustador porque, assim, até há pouco tempo atrás, sei lá, poucos meses, eu tinha uma visão de que os caras estavam conscientemente a serviço dessa agenda. Mas acho que foi o Alan dos Santos, do Terça Livre, que começou a falar, e eu não sei se ele começou a falar isso baseado, talvez, em alguma fala anterior do Olavo. É provável, mas eu não tenho como garantir. E agora eu então estou falando. É uma questão que chegou no nível da burrice mesmo. A questão é a burrice. E aí eu me lembro daquela velha historinha, não sei se você já ouviu dizer, como se fosse uma historinha de moral da história, dos macaquinhos na jaula. Você já ouviu essa história dos macaquinhos na jaula? Essa história dos macaquinhos na jaula. Não, a história dos macaquinhos na jaula é assim. Não é aquela exposição, não, tá? São macaquinhos mesmo. Tá? Tinha lá, foi feito um experimento científico. Tinha lá uma jaula, né, um gaiolão, né, e tinha lá uns 3, 4 macacos, né, nessa jaula. Vamos dizer 3 macacos, para a história ficar mais curta. Só 2 não ia dar. Então tinha lá 3 macacos. Aí eles penduravam lá no meio da gaiola, da jaula, eles penduravam lá um cacho de bananas. Já ouviu essa? Não? Já. E toda vez que alguém subia, dava um banho. Um banho de água gelada em todos, nos 3. Aí dava aquela fome, o macaco se segurava, mas dava fome, ele começava a subir. Água nos 3. Aí, né, eu sei que você conhece a história, mas vamos deixar aqui no vídeo. Não, diga, exatamente.
Aí tira o macaquinho, coloca outro que estava em outra sala, não viu nada daquilo acontecer, enfim, né? Chegou lá, o macaquinho inocente e tal, né? Enfim, deu fome. O que ele vai fazer? Vai começar a subir, né? No que ele vai começar a subir, os outros dois já de saco cheio de tomar aquelas água gelada na cabeça, né? Pegam ele e pau, né? O macaco não entende nada, né? Fala assim, meu, esses caras estão loucos. Aí ele para, fica ali um pouco tranquilo, deu fome de novo, vai subir, pau, né? Assim vai. Aí eles trocam o segundo macaco que estava lá, entra o segundo macaco que não sabia de nada, né? Aí tinha um que tinha tomado os banhos de água, um que tinha tomado porrada e o novato. Deu fome no novato. Foi subir, pau. Foi subir, pau. Foi subir, pau. Aí aprende que não pode subir lá para pegar a banana. Aí sai o último, né, que tomou banho de água, e entra o terceiro, os outros dois só tinham tomado porrada, né? Aí deu fome nesse terceiro, foi subir, pau. Foi subir, pau. Aí qual é que é a moral da história, né? Não sei por que é assim, mas sempre foi. Não, E você tem uma... Então, acho que hoje o nosso jornalismo e os intelectuais ou os pensadores dessa turma aí, eles só estão repetindo. Muitos não sabem mais por quê. Eles só repetem aquilo porque sempre foi assim. Olha, eu concordo com você e você tem que acrescentar, inclusive, o seguinte, que a chamada da esquerda é muito bonitinha, né? Vamos ser solidários, nós amamos as pessoas, então nós queremos ajudar elas e tal. Então tem essa Auréola e asinhas. Exatamente. Agora, isso para as massas. Porque eu não consigo entender como é que um cara que faz a universidade e tal... Pega o Haddad para mim é um psicopata. Né? Porque o cara que fez, sei lá, fez PhD, ele fez curso, tese sobre a União Soviética. Esse é um que sabe o que está falando. Ele sabe que ele está falando uma mentira. Ele sabe que ele está falando uma mentira. Entendeu? Se lembra durante a época da campanha eleitoral, teve um vídeo que apareceu, um trechinho de um vídeo, eu nunca encontrei a entrevista completa, do Caetano entrevistando o Ciro, você lembra disso? Sim. Pois é. Eu queria tanto ver aquele vídeo, porque eu queria saber qual é a explicação dele, Caetano Veloso, porque para ele dizer para o cara assim, realmente, o socialismo nunca deu certo em lugar nenhum do mundo, nós matamos, né, matou milhões, né? Mas e aí, Ciro, você quer fazer isso? E o Ciro fala assim, não, eu aceito esse desafio, eu quero fazer essa parada. Peraí, cara, peraí. Me explica aqui de público, Caetano Veloso. Qual é o seu raciocínio? Porque se você próprio está admitindo de público que nunca deu certo, por que você acha que deva ser, que as pessoas devam insistir nisso? Entendeu? Então, mas aí entra na clássica, é porque deturparam. Porque foi deturpado. Então, e só o Brasil é que vai fazer do jeito certo. Exato, E vale a pena, então, a gente arriscar aí a vida dos nossos brasileiros para tentar fazer dar certo. Lógico, ainda mais eu que sou um septuagenário, como Caetano Veloso, que estou nas cabeças. Se der algum problema, sou quem não vai pagar o pato. Exato, exatamente. Ele, Chico Buarque, ou seja, Chico Buarque, esse pessoal todo, eles devem saber, eles têm que saber que eles são muito mau caráter. Como é que deve ser uma pessoa assim? Entendeu? Que sempre viveu do bem bom. Imagina, eu sou exilado político, tive que fugir do meu país, meu Deus do céu. Para onde você foi? Eu fui para Roma. Para Paris. Fui para Paris, fui para Londres.
né? Nenhum deles foi para a Tchecoslováquia, né? Então, assim, cara, você é muito mau caráter, Sim. entendeu? Eu até hoje não vi ninguém conseguindo pegar um cara desse e contrapor ele à moral, entendeu? Dele próprio, ao que mas é assim, eu não acredito que exista ninguém na elite desses movimentos que seja, sabe, que não saiba, que não tenha, melhor dizendo, um, um, uma motivação reconhecidamente má. Ou seja, o cara sabe que o que ele está falando é uma falácia, ele sabe que o que ele está propondo é mentira. Isso me assusta. Isso me assusta. Lembrei Porque, da Manu. né? Exato. Nossa, Mas, hipocrisia. Opa! mas olha só, ainda vou fazer uma outra diferenciação. Manu e Haddad, você me desculpa agora, vou dar uma de olá, vou baixar o nível aqui. São dois merdas, entendeu? Uhum. Que se não fosse a política, ninguém saberia quem eles são, e eles Sim. estariam aí tendo que trabalhar duro para conseguir ganhar o pão de cada dia, entendeu? Então, para eles, vale tudo nessa jogada, entendeu? Nesse picadeiro, eles fazem qualquer palhaçada para poder se dar bem. Agora, e Caetano, agora, né? Ou seja, existe uma diferença entre. Olha só aonde que a gente está chegando. Manuela Dávila e Fernando Haddad têm mais justificativa para ser os bandidos canalhas, filha da puta que eles são, do que um cara como Caetano Veloso ou um cara como Chico Buarque. Porque Caetano Veloso e Chico Buarque já são milionários, não precisam de uma mentira, de um golpe, para poder subir na vida e se dar bem. Supondo, né? Tô dentro da família de mau caratismo, né? Não tem Sim. limite. Não tem Sim. limite. Pô, não podia ter um limite. Podia ter um cara, meu irmão, olha, eu já ganhei dinheiro pra cacete, eu tenho um apartamento em Paris, eu tenho outro não sei aonde, eu tenho um apartamento no Leblon fabuloso, eu tenho dinheiro pra caramba. Eu não vou continuar dando força por essa parada aí, não, porque é muita sacanagem. Não, o cara não tem vergonha na cara, mesmo sem precisar, ele fomenta, ele dá força para um movimento, sabe, que só faz o mal das pessoas. Rapaz, eu estou aqui no sertão, Uhum. a gente vê aqui há 3, 4 horas aqui de Fortaleza, a situação do pessoal impressiona. Aquilo que você chama, aquilo que eles chamam de uma pessoa com a vida resolvida no sertão, é uma coisa que você fala, meu Deus, como é que o cara pode conseguir viver assim, entendeu? Porque não tem nada, Alexander, Sim. entendeu? O sofrimento é grande. Quer dizer, quando o pessoal do sertão aqui diz que fulaninho está passando miséria, está passando necessidade, meu amigo, você pode ter certeza que ele está à beira da morte, Certo. porque é muita necessidade. Então, assim, não essas pessoas. Por isso, volto de novo àquela questão ali do mal. O mal não tem limite, né? Isso, ninguém se preocupa de verdade com isso. Você não vê alguém, por exemplo, MTST, né? Então, aí aqui, o Lula, né? O PT está no poder há 13 anos e tudo mais. Cara, mostra para mim um lugar onde é que essas famílias foram e estão produzindo e deram resultado. Não tem, não tem. Então, assim, Sim. é impressionante. Esses caras estão de parabéns em uma coisa, eles são excelentes, eles são profissionais em construir uma narrativa Sim. completamente infundada, sem fato verídico nenhum, e promover essa narrativa de forma a enganar milhões de pessoas durante décadas. Cara, você tem que ser muito bom para você fazer uma coisa dessa. Porque, né? Sim.
Mas é exatamente isso mesmo. A profissão dos caras é essa, né? É engraçado isso aí, porque já é a segunda vez nessa conversa que eu me lembro de um mesmo episódio específico, que foi quando começaram as manifestações de 2013 aqui no Brasil, que aí foi quando as redes sociais explodiram, né, que o pessoal resolveu, né, externar tudo o que estava pensando, do que estava acontecendo. Foi ali que explodiu, né, em 2013, o pessoal na rua e, simultaneamente, por causa disso, o pessoal na internet falando sobre o que estava acontecendo na rua. E não me lembro exatamente, mas os debates eram bastante viscerais, e aí acho que estava começando os Mais Médicos também, não tenho exatamente, mas assim, tinha a história dos Mais Médicos juntos nesse episódio aí. Sim, mas peguei e desci o cacete nessa história, né? E um dos caras que estava ali, provavelmente era um post de um amigo, e ele conhecia esse sujeito, que também resolveu adaptar. Porque esse sujeito falou assim, mas que eu fui criticar, né? Porque eu falei, estão mandando dinheiro a rodo para lá e aqui tá uma coisa maravilhosa, né? Não precisa mais, né? Acabamos com todos os problemas, né? Porque está sobrando esse dinheiro, né? O cara veio criticar dizendo assim, mas você é muito egoísta, não sei o que, não sei o que lá. Porra, dinheiro é meu, cacete, né? E ainda caracterizou, já começou naquela época a caracterização de fascista, né? Então, pô... Não existe... outra coisa que também que é o seguinte, a gente... bom, só um parênteses aqui. Pela primeira vez, então, tudo que aconteceu no Brasil até agora fez com que se formasse uma oposição verdadeira, uma direita, um conservadorismo, ou até o libertarianismo, como você queira chamar, mas que, pela primeira vez, se prende a parâmetros, a valores, a ideias que funcionam e que podem promover o desenvolvimento do homem, a melhoria da nossa qualidade de vida, né? Porque isso que você está falando é claramente uma pessoa que não tem parâmetro algum, ela não sabe do que ela está falando, ela não sabe da realidade do Brasil, e ela não sabe, o padrão moral dela poxa, se eu estou bem aqui, pode dar um dinheirinho lá para os outros numa boa, dinheiro público, mas pode dar lá para eles lá, porque eu estou bem, então está tudo Exato. bem, entendeu? Então, assim, o nível é baixo, raso. Sim, sim. Né? Então, agora, eu acho que outro aspecto que a gente tem que ver. Nós estamos elevando o nível da conversa, estamos criando parâmetros, né, que todo mundo possa entender, né, de qualidade de vida, do que é um bom governante, do que é que a gente pode exigir do nosso governo, de como a vida deve ser. Né? Então, eu acho isso fundamental. Ou seja, a classe média, mesmo classe média alta, e aí por classe vamos até tirar o aspecto econômico. Pessoas que têm terceiro grau, pessoas que têm terceiro, né, têm PhD, né, muitas vezes são perfeitos idiotas, ignorantes, imbecis, entendeu? Porque concordam, vamos, ele não não voto no coiso. Cara, isso aí é invisível. Cara, eu até perdi uma coisa que eu ia falar, lembrei agora. Não, diga. Nesse episódio aí, naquela época das manifestações, tudo, e até eu falei assim, você tem que entender o seguinte, os caras, eu da mesma forma que a Janaína Pascoal, acho que ela, acho que até o Bolsonaro, eu acho que esse negócio de que você precisa estar filiado a um partido para se candidatar é uma tremenda coisa ridícula. Mas isso é uma opinião minha. Pronto. Não, e aí, totalmente. Aí eu tinha até falando assim, você tem que perceber o seguinte,
os caras lá, eles são o quê? Os nossos representantes, certo? Representantes do povo. Não podemos esquecer que a profissão de um ator é representar. Também. Então, eles estão lá representando. Essa é pesada. Mas a maioria deles é só isso mesmo, a gente sabe que é. Você pode pegar aí exemplos clássicos, diversos, né? Tiririca, entre outros, apesar de não ter sido um dos piores, acabou depois se revelando que era só um pilantra. Olha, mas uma coisa eu tenho que concordar. Querendo ou não, senta e chora, meu filho, porque o Congresso, sim, é representativo do povo brasileiro, sim, entendeu? E não vou dizer 100% em todos os aspectos, que 90% do Congresso é corrupto, então 90% da população é corrupta. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas em termos de desinformação, de despreparo, sim, ele é representativo. Tiririca representa, assim, até o cara que quis dar uma de engraçadinho lá e vou votar só de sacanagem no Tiririca. Até esse cara, né? O Tiririca está representando ele, sim, porque ele está representando a atitude imbecil daquele cara na urna. Então, por esse lado, também representa. Agora, você tocou numa outra coisa aí, que é um outro assunto muito interessante, muito importante, que é oh, meu Deus do céu, a questão dos partidos. Exatamente, dos partidos. Eu demorei para entender isso, já mudei de ideia algumas vezes sobre isso. O que hoje eu entendo é realmente, me faz só fazer mais um comentário. Puta que pariu, os Estados Unidos, eles acertaram desde o início, tudo certo, eles fizeram tudo certo, os caras. Realmente é de tirar o chapéu. Você não tem que ter limite as empresas têm que poder doar. É claro. É um sistema imperfeito, sim, entendeu? Mas as empresas têm que poder doar. Não tem que ter dinheiro. Só tem um sistema perfeito, o comunismo, só que nunca deu certo. Exatamente. Só o sistema dos anjos, como meu pai falava. O sistema dos anjos, meu filho, funciona. Perfeito, dos anjos. Maravilha. Você vai ver. Quando você morrer, não vai para o céu, você vai lá ver. O sistema dos anjos funciona. Mas, assim, você tem que. O governo não tem que ter dinheiro público nenhum na campanha. Zero. Essa cláusula de barreira que eles fizeram agora, isso de uma certa forma, como se fosse um movimento corporativista, né? Isso está errado. Você quer ver o número de partidos diminuir, é só você falar assim, olha, proibido dinheiro de campanha, não tem horário gratuito na televisão, nem no papel higiênico, entendeu? Acabou isso, vocês se virem. E aí, sim, cara, num instante você ia ver o número de partidos reduzindo e o que você falou que era muito importante também é o seguinte, qualquer pessoa que queira se lançar como independente a qualquer cargo público tem que poder, senão não é democracia. Eu represento, todo mundo aqui no meu bairro me conhece, hipoteticamente falando, por que eu não posso me candidatar sem partido nenhum? Exatamente, que poder é esse que o partido foi conferido ao partido que ele vai, não, eu vou ou não deixar você concorrer? O que é isso? Não pode existir isso. É ridículo. E eu acho engraçado essa história da quantidade de partidos também, pelo seguinte, o pessoal reclama enormemente da quantidade de partidos no Brasil e gostam de citar diversos países aí mundo afora. Aí fala assim, sabe quantos países tem na Alemanha e quantos partidos tem na Alemanha? Aí a pessoa, não, fala assim, pesquisa lá. Aí a pessoa vai lá, pesquisa, descobre que na Alemanha tem uns 70 partidos. É mesmo? Não sabia. Tem. Então o problema não é a quantidade de partidos, porque, mal ou bem, a Alemanha é um país que funciona. Certo? Concordamos ou discordamos de alguns pontos, mas é um país que funciona. É o país que hoje carrega a Europa nas costas. Pronto. Exato. Certo? Então o problema não é esse. O problema
as pessoas gostam de achar culpados. E, assim, quanto mais elas conseguirem limitar o culpado, é melhor. Esses dias eu recebi um meme aí do Donald Trump assim, né? Assim, eu descobri que existem 3 culpados no mundo, né? Você já viu esse? Não, não. Não, só tem 3 culpados no mundo. Eu, o Bolsonaro e a dona Marisa. Certo? Né? Eu ainda me arrisquei a fazer uma piada aqui e mais sobreviver. Eu falo assim, o 4º culpado é sempre o marido. Não, não. Não, aquela definição de casamento, acho que você já deve ter cansado de ouvir, né? É um relacionamento, né? Como é que chama? Como é que diz? É um relacionamento onde que uma pessoa tem sempre razão e a outra é um marido. É o marido, né? Exato. Exatamente. Então assim, as pessoas gostam de colocar culpas no modelo da quantidade de partidos. Não, esquece disso daí. No final das contas, independente da quantidade de partidos, são as pessoas. Pronto. São as pessoas. E se tem 20, 2, um partido, um já é ruim demais, né? Mas 500, 200 partidos, não importa. O que importa é que o sujeito vai lá e está de acordo, algumas pessoas com ele, e pronto, é eleito para representar aquele grupo. E aí, quer fazer o lobby dos armamentistas? Força! Nos Estados Unidos acontece isso, da agricultura, ou dos evangélicos, ou dos católicos, ou, sei lá, dos umbandistas, dos budistas, sei lá, os zoroastristas, sei lá, hinduístas, do pessoal, não importa. Mas todo mundo tem direito de buscar representação, de tentar um cargo eletivo. Só não pode. As definições essenciais de democracia são aquelas que o Brasil ignora. Só não pode custar ao povo. Isso. Entendeu? 30 candidatos à presidência, beleza. O governo não pode gastar um centavo com esse negócio. Isso, entendeu? Exato. Aproveitando essa deixa aí da grana, do financiamento para as campanhas, a gente viu as eleições como foram e tudo, todo mundo acompanhou, entendeu como é que foi, percebeu que o Cabo Daciolo, com o dinheiro que ele teve comparado, por exemplo, com o Henrique Meirelles, o dinheiro hoje não é mais um determinante para o cara se eleger. Como é que vai ser? Alguém, né, de repente, pode se candidatar e tem muito dinheiro? Eu falo assim, você acabou de passar por uma eleição que te mostrou que isso hoje não vale mais nada. Não, com certeza. Né? Não vale mais nada. Podia valer antes, por quê? Porque o cara ia imprimir 1 milhão de santinhos, então o cara que tinha dinheiro ia lá imprimir 1 bilhão de santinhos e distribuía. E o cara que ganhava o salário mínimo não ia conseguir distribuir santinho nenhum. Não, aí podia fazer diferença, mas hoje... Bolsonaro provou que isso não faz diferença, então, o Trump provou que isso não faz diferença também. Enfim, não é realmente... Não acabou isso. Não é dinheiro é a mensagem que cada um tem, né? As redes sociais estão aí para provar isso. Mas o ponto é justamente isso: o acesso tem que ser livre, entendeu? E o povo não pode pagar para esses caras ficarem brincando, entendeu? Da mesma forma, uma coisa que eu não sabia que o Congresso americano, eles não pagam nada para quem se elege membro, lá não é deputado federal, é Member of Parliament. Congressman. Ele é congressman. Não sabia. Quando você se torna um congressman, além do seu salário, o governo não te paga nada para você se mudar. Mas ele recebe o salário. Ele não recebe salário, mas ele não, que é um salário assim, não é lá
eu acho que são em torno de US$ 74 mil por ano. Anuais, perfeito. Uma coisa assim. Mas, olha, sabe que o que muitos deles estão fazendo? Eles estão dormindo nas suas salas no Congresso, porque tá muito caro a moradia em Washington. Então, os caras estão tendo que dormir, alguns deles estão dormindo nas suas salas, na própria sala no Congresso. Então, ué, entendeu? Você quer o lugar ou não quer? Exato. Tem um bônus, mas vai ter o ônus também, se vira. Exatamente. As condições são essas, se vira. Exatamente. Então, assim, a gente tem muita carne para cortar, para encolher esse orçamento. A gente o povo não, os burocratas se acostumaram demais com mamar nas tetas, né? Então, a resistência que o Bolsonaro vai enfrentar vai ser gigantesca, né? Porque todo mundo vai estar tentando proteger o seu. Mas a gente pode, sei lá, acho que, tirando assim, dando um chute no escuro, eu acho que deve ter pelo menos uns 10 bilhões de reais por ano que deva ser possível, ou mais, economizar só com esse tipo de gasto. E com a mudança de mas o importante é mudar o paradigma. É assim, o que é do povo, né? E com o que você gasta, o que você pode fazer com o dinheiro do povo, o que você não pode. Entendeu? Isso. E a coisa não tem limite. E são todos assuntos sensacionais. Esse é um momento sensacional para estar aqui acompanhando a história. Pena que esses garotos têm 20 e poucos, 30 anos de idade, eles não têm ideia disso. Já reparou isso? Que a moçada que tem 25, 28, 30 anos de idade, eles não têm ideia de que esse é um momento histórico. Eles não acompanharam. Ou você pensa diferente? Você tem a visão diferente? Na verdade, eu não parei para pensar nisso. Estou pensando exatamente agora nisso aí. Mas é uma observação extremamente interessante. Por quê? Porque você tem essa percepção do momento. Eu tenho essa percepção, a minha mulher tem essa percepção. E por quê? Porque a gente já se ralou um tanto. Né? A gente viu o Plano Real, por pior que tenha sido o Fernando Henrique em determinados e em muitos aspectos, e a criação do Plano Real nos tirou das costas uma pedra de toneladas. Não dá para dizer que não. Os motivos pelos quais ele fez isso não interessam. Estou dizendo que aquilo tirou das costas das pessoas um peso gigantesco. Pronto, certo? Eu já fui defensor do Fernando Henrique. Eu também. Pronto, por quê? Porque você sofria com aquela merda daquela inflação, é óbvio. Eu também fiz isso, porque assim, criou o Plano Real. O plano real deu certo a primeira vez na vida que eu vi outras pessoas mais velhas do que eu terem a consciência de que, puxa vida, agora a gente consegue fazer planos. Exato. Não, quando eu pego uma das coisas que não é culpa desse pessoal, eu falo assim... Eles não passaram isso, entende? É isso que eu estou querendo dizer, eles não passaram. Você já imaginou, tente imaginar, ouviram para alguns deles? Porque aqueles que gostam de conversar, porque tem muitos que são muito alienados, e isso é uma das coisas que eu estava falando, que eu queria te dizer. Mas aqueles que querem conversar, você explode a cabeça deles e fala assim, meu irmão, olha só, tente imaginar um mundo onde é que a inflação é de 80% ao dia. É de 3.300 ao mês. Perdão, ao ano. Tente imaginar isso. Como é que... Fred, nessa época aí, na época do plano do Sarney, 86. 86. Eu tinha 13 anos. Eu estava no meu primeiro trabalho. Eu era empacotador, remarcador de preços de um supermercado.
Ixi, tu trabalhou demais. Então, lembra as maquininhas? Então, a gente pegava um bolo de bolacha assim, naquele cantinho dela assim, né? Pegava um bolo assim, vários pacotes assim alinhados, umas 4 ou 5, pegava e a gente desenvolvia habilidade com o tempo. Então, você não pegava uma e não, você pegava 5 e já acertava o lugar, acertava, né? Eu vi isso aconteceu comigo. A gente, mudança de preço, era todos os dias. Pronto. Cara, todos os dias. Aí pegava aquelas bolachas maizenas, né? Punha num carrinho, enchia, né? Aquele carrinho com as bolachas maizenas que estavam nas gôndolas, enchia o carrinho, né? Tirava todos os papeizinhos, ou, às vezes, carimbava por cima, né? Punha um adesivinho por cima. Só que aí foi assim, cara. Eu tava no meio do carrinho, chegou o gerente e falou assim, ó, leva lá para trás pro armazém, porque o preço já mudou de novo. Não é. Eu me lembro. Você conta isso, essa moçadinha, ela pensa não que entende, é mentira. Não... exato. Não entende, não consegue conceber. Eu me lembro de gente correndo no mercado e corre que o remarcador tá vindo aí. Então pega essa parada logo e leva. Era eu correndo atrás, eu me lembro, eu estava lá. Loucura, exatamente. É histórico isso que você viveu, que nós vivemos. Então, realmente... É um inferno. Olha, eu odeio o Fernando Henrique, mas o plano real foi excelente. Funcionou. Foi maravilhoso. Porque eu vi, aí talvez você não se lembre, mas eu vi Delfim, eu vi Simonsen, eu vi aquele, qual é o nome daquele que tinha o nome, enfim, eu vi muita gente no Ministério da Fazenda tentando fazer alguma coisa sem resolver e a coisa só piorando. Isso. Só piorando. E quando chegou na mão do Sarney, a coisa explodiu. Langoni, eu vi o Carlos Langoni, entendeu? Delfim Neto, você pode falar o que você quiser dos caras, mas os caras eram inteligentíssimos, mas não tinham a menor ideia do que era um livre mercado. Não. Né? Não tinha. Ninguém sabia de livre mercado. What porra is this? Né? Ninguém sabe o que era essa parada. É impressionante. Mas, então, assim, isso o cara fez. Entendeu? Isso o Fernando Henrique fez. Eu ainda dava o crédito para ele das privatizações, mas hoje nem isso, porque eu vejo como que aquilo foi feito de uma forma podre, e eu defendi durante muito tempo e eu estava errado. Sim. Entendeu? Então, mas, enfim... Mas é isso, voltando ao tema, essa moçadinha aí que você está dizendo, eles não sentiram na pele. E, por mais que você conte, não adianta. É só a experiência, cara. Não adianta. Por mais bem intencionado, o cara pode absorver o máximo que você disser, que eu contar, que eu estava lá, eu era o remarcador, entende? Eles vão achar muito bacaninha, nossa, que bacana e tal, mas a analogia que eu faço a vida deles é mais suave, eles estão num lago calmo. A gente estava no meio de uma tempestade no Oceano Pacífico, entende? Não adianta, cara. Não dá, não tem como, cara. Não vão absorver. Nesse aspecto aí que você falou, aí, a analogia que eu faço é o seguinte: eu posso passar 10 anos falando para você faz um curso de medicina e eu te dou um curso sobre queimados e queimaduras e como é que é. Você só vai saber o que é queimadura o dia que eu pegar o seu dedo e enfiar na frigideira, no fogo. Aí você vai aprender tanto, então, em segundos, você vai entender o que é uma queimadura, realmente. Então, é isso que você está falando, é verdade, realmente. Mas o que é uma pena, né? Porque, assim, é fabuloso, né? Uma das coisas que acho que tanto eu quanto você, eu me admiro hoje, cara, olha o que a gente está vendo acontecer, olha que sensacional isso, entendeu? Como assim? Até agora, pouco tempo atrás, eu não achava que Bolsonaro ia colar, que Bolsonaro ia acontecer.
eu não achava que a direita teria tanta força assim. Eu achava que se alguma coisa acontecesse, teria por uma eleição populista, e as pessoas falam um pouco da característica populista do Bolsonaro, mas eu estava muito mais preparado para um populismo, porque tudo meu amigo, ninguém votou a massa que elegeu o Fernando Henrique não era uma massa consciente das capacidades intelectuais do Fernando Henrique, não. É populismo, democracia é populismo, sim. Mas eu me assombro hoje com a quantidade de pessoas bem informadas e conscientes que votaram em Bolsonaro e fizeram campanha para o Bolsonaro porque tinham consciência exatamente do que estava em jogo. Eu nunca vi isso no Brasil. Entendeu? Então, eu acho, e a gente está passando um momento sensacional, tanto no Brasil quanto no mundo. Eu acho um espetáculo. Eu estou muito ansioso pelo que vai acontecer sabe, a partir da. Enfim, todo dia é um dia legal de estar acompanhando, mas especialmente a partir da posse em 1º de janeiro. Acho que vai ser sensacional. Sim. Eu concordo com você quer. Diga aí. Não, vai lá, finaliza. Não, eu concordo com tudo isso que você falou, mas é assim, são coisas que, enfim, por um lado, essa turma aí não vai tomar essa esfregada que a gente tomou aí por décadas. Mas, de uma certa forma, ainda bem. Ah, não, claro. Porque senão a gente ia continuar tomando isso daí. Claro, então, exatamente. Mas, sim, é parte do nosso papel tentar, na medida do possível, alertar essa turma do que aconteceu e para que não volte a acontecer. Porque não se pode cometer alguns erros e acho que é por aí a história. Enfim, acho que é isso, cara. Basicamente é isso e a gente viu muito da história acontecer, por mais hoje a gente tem essa noção, essa perspectiva, essa percepção, na verdade, que a gente viu um país ser comido absolutamente pela inflação de cabo a rabo, a gente viu isso terminar, foi incrível, ninguém acreditava que isso fosse acontecer algum dia. A gente viu, por pior que tenha sido, a gente viu um sujeito sem absolutamente nenhum preparo acadêmico, que veio de uma camada realmente pobre, até geograficamente, regionalmente, ser eleito presidente da República. Fez um monte de... não importa, a gente viu isso. Aí a gente viu esse sujeito, que era uma grande esperança, se tornar o que se tornou. Ele tinha poder para ter arrumado o país, porque ele tinha todo o apoio popular, e não fez. Elegeu uma pessoa completamente louca e reelegeu essa pessoa, né? E a gente viu uma pessoa loucura, falar... Né, cara? Você olhar não, a gente... Agora... Então, a gente olha para ontem e vê, cara, Dilma na presidência. A pessoa que fala do cachorro atrás, de estocavento, foi eleita e reeleita presidente da República. Era uma hipnose. A população estava hipnotizada. E ela elegeu o Fernando Henrique e elegeu o Lula porque o dinheiro estava no bolso, que é aquele papo que a gente estava tendo. Por isso, é o que faz a população votar, na maioria das vezes, quando a situação está equilibrada. E aí a gente viu todas as máscaras caírem, a gente viu uma tentativa de dominação do país aí que não deu certo, e o pessoal... A gente viu o povo na rua, depois das diretas, o recorde... Aliás, superou o recorde das diretas de gente na rua. A gente viu as diretas, viu um presidente eleito indiretamente não tomar posse porque morreu. Foi. A gente viu tudo isso. Eu me lembro do meu avô na frente da televisão chorando
na morte do Tancredo, e aí é outra questão polêmica, mas eu sempre vou me lembrar. Ele falava, mataram ele. Ixi, isso é outra história também. Né? Então. Né? Mas, enfim, a gente viu tudo isso, né? E a gente viu o povo ir para a rua, viu um candidato completamente subestimado, sem absolutamente nada de recurso financeiro, se eleger presidente da República com a vontade do povo, com uma plataforma semelhante a essa que a gente está usando aqui agora. Essa foi a mais sensacional, a parte mais sensacional da parada. Se a gente falar o que a gente viu, e a gente viu esse candidato quase ser assassinado. Exato. Cara, a gente viu muita coisa, na real. Olha, não tem filme que tem um roteiro assim. Não dá. Não dá, né? É impressionante. Então, é sensacional. E, pô, o Jair, a gente elegeu esse cara, tem um sentimento muito de participação nessa parada, entendeu? É quase como se, sabe... E a esquerda ajudou, né? Que a esquerda fez assim, nós vamos fazer tanta merda, que vai todo mundo ver que não pode votar no Haddad, que tem que eleger o Bolsonaro. Realmente, Ih, rapaz, olha, mais uma vez, que o senhor já se comprometeu futuramente a sua descrição, quando o senhor achar melhor, o senhor vai falar exatamente. Pô, faltam 60 páginas para eu terminar. Primeiro vou terminar e aí eu faço um rascunhão para poder falar alguma coisa. Não, claro, com todo o tempo do mundo, sem pressa, mas fica marcado só que... Isso, aliás, vai ser muito legal isso aí também. Vai. Então, estamos aqui terminando, então, Alexander, pô, muito bacana. Foi muito bom. Então, amigo, grande abraço e até mais, nos vemos em breve. Boa, força. Força. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.